eu sou a Ana Schermack, do canal Pausa para um Café, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre A Metamorfose, de Franz Kafka. Faz algum tempinho eu recebi A Metamorfose do Franz Kafka nessa edição nova da editora Antofágica. É uma edição muito bonita, tem tradução do PT Rissati e ilustrações do Lourenço Mutarelli, que completam essa obra muito bem e de uma forma muito especial para completar tudo que é essa obra do Franz Kafka. Eu já tinha lido A Metamorfose nos tempos de faculdade, então já faz um bom tempo que eu li. Eu li na Biblioteca Pública aqui do Paraná uma vez. Eu nem lembro muito bem como é que era a edição, mas faz muito tempo. Então foi muito gostoso readentrar essa história, reconhecê-la de novo, conhecer esses personagens e entender um pouquinho mais do que o Franz queria mostrar pra gente. Eu já tinha lido outro livro do Franz Kafka, que se chama Cartas ao Pai. Ele é bem diferente desse aqui, porque esse aqui tem um tom meio surrealista, que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, mas são histórias bem diferentes. E foi bacana agora para trazer essa história para vocês, para reler esse livro. Já faz mais de 100 anos que a Metamorfose tá aí, instigando leitores. E nada mais justo do que ter uma edição muito linda como essa aqui, da Antofágica. Eu fiquei ainda mais vontade, porque ele é bem livrinho de bolso, ó, ele cabe na mão, ele tem um palmo de tamanho, sabe? E ele é muito gostoso de ler e você lê ele muito rapidamente. Ele tem poucas páginas, é um livro com um pouco mais de 220 páginas e você consegue ler ele em um dia. Por que eu falo isso? Porque ele não é um livro maçante, ele não é um livro difícil, ele não é um livro complicado de ler. É uma história de ficção onde um rapaz que a gente conhece ele ali pela forma com que ele vai se levantando, vai se acordando, que é o Gregor Samsa. Ele é um caixeiro viajante e ele é o sustento da sua família. E ele tem mais 2 irmãs, a mãe e o pai e tudo mais. E ele tá contando que ele tá começando a acordar, ele tá indo pro trabalho, né? Essa coisa da gente, tipo, começar a esvelhar-se. Só veio a palavra italiana, que babaca, né? A acordar mesmo, e quando ele acorda ele se vê metamorfoseado em um inseto. E aí é uma das maiores frases da literatura, né, um dos maiores inícios de livros que se existe, e eu vou ler pra vocês porque é sensacional, é aquele começo que pega a gente desde a primeira página realmente. Quando Gregor Samsa certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre as costas duras como couraça e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, a barriga abaulada, marrom, dividida em segmentos arqueados, sobre qual o lençol, pronto para deslizar por completo, jamais se segurava. Essa história é incrível porque ela brinca com o imaginário. Em nenhum momento o Gregor Samsa acha que aquilo não pode ser verdade. Ele acorda, virou um inseto monstruoso e na cabeça dele aquilo funciona e aquilo é realidade para ele. Em nenhum momento é tido como fantasia, como se fosse um sonho, como se ele estivesse imaginando. Aquilo é real, é palpável, as outras pessoas veem ele. E a forma com que o Franz passa pra gente, né, o Kafka passa pra gente essa visão do estranho, do monstruoso, da fantasia, de uma forma real ali, no que tá acontecendo de verdade, a família agora tem que lidar, que o filho virou um inseto, é sensacional. Porque ele brinca com várias coisas do nosso imaginário, mas coloca aquilo na vida real, como se você acordasse amanhã e fosse um inseto monstruoso. Quais serão as suas necessidades? O que você vai gostar de comer? Será que a sua família vai suportar essa transformação? Como é que ela vai lidar com o dia a dia sem o provedor daquela família, sem, né, a pessoa que trazia o dinheiro para dentro de casa, com pais já aposentados, já muito envelhecidos? Como é que as pessoas vão lidar com toda essa transformação de um membro da família? E aqui a gente tem isso. O encontro com o monstruoso, o encontro com algo que não era imaginado, mas que é real na sua frente, como as pessoas lidam com isso de formas diferentes. E apesar desse livro, né, que é quase uma novela, tem que dizer, porque ele é curto, ele conta pra gente de forma muito
muito incrível justamente essa dualidade entre a fantasia e a ficção, em que a gente pode colocar isso de diversas formas. Aqui o nosso personagem se transforma em um inseto monstruoso, mas quantas pessoas não amanhecem doentes da noite para o dia e muitas famílias não sabem como reagir, como cuidar. Eu acho que a gente pode fazer uma metáfora aqui com muitas coisas envolvendo o que seria esse inseto monstruoso, colocar essa situação em diferentes possibilidades. Mas uma coisa é real, a gente vê aqui pessoas reagindo ao Gregor de forma diferente. E a gente vê o Gregor... O Gregor, pra mim, é um personagem tão incrível, porque ele aceita a condição dele, ele abraça aquela condição, sim, sou um inseto monstruoso, estou preso dentro deste aspecto, dentro dessa situação. Ele não imagina que ele amanhã vai acordar e voltar para ser um homem normal, não, isso não é cogitado por ele, e assim ele começa a lidar com o seu lado monstruoso, a lidar como com as pessoas, a mãe dele, a visão que a mãe dele tem dele, da irmã, do novo paladar dele, e ele vai ali resolvendo tudo isso dentro dele, até um dia em que acontece uma situação, e aí a gente chega ao final do livro. Não vou contar pra vocês porque é spoiler, e este livro aqui todo mundo deveria ler, deveria se informar. Em especial essa edição da Antofágica, que tá maravilhosa. Eu acho que é uma das mais belas versões da Metamorfose que a gente tem. Hoje eu vim, inclusive, combinandinho com ela aqui pra fazer resenha. As ilustrações do Mutarelli, que é fã do Franz Kafka, combinam tão bem com essa história. Eu acho que foi a escolha perfeita. Nenhum outro ilustrador teria essa capacidade de mostrar. E aqui eles fizeram um jogo junto com as ilustrações e o início para mostrar meio que essa transformação do homem em um inseto. E isso vai complementando a nossa experiência de leitura. E durante todo o livro a gente é posto de volta nessa situação para relembrar que Gregor não é mais um humano e sim um inseto pelas transformações da própria ilustração durante o livro. Ela não deixa a gente esquecer que ali a gente está falando realmente do Gregor Samsa, o nosso caixeiro viajante, que se transforma aí depois de sonhos intranquilos. E eu acho que essa questão do Franz Kafka passar pra gente, né, após acordar de sonhos intranquilos, a gente fica muito imaginando na gente mesmo, sabe? Como que foi essa transformação? O que levou? E, enfim, como é que aconteceu? Não te interessa. E realmente não interessa na história, porque ela é muito mais do que isso. O fantástico tá ali apenas para contribuir com o lado humano da história, com o lado real, né? Então a gente tem ali toda uma jogada nessa coisa meio Alice, meio que brinca com o imaginário e tudo mais, mas é tão especial porque não interessa a transformação, não interessa como ele virou. Não é um livro de fantasia, ficção científica, que você vai ver os porquês e vai ter tudo explicadinho. Não, isso não interessa. A gente quer entender como aquele dias e os dias vão se passando pro Gregor. Apesar de ser um romance onde a gente fala sobre uma transformação de um homem em um inseto, a gente lida muito mais com o cotidiano do que com essa transformação. A gente lida muito mais com o dia a dia, com aquilo que está intrínseco ali no ser humano, do que outra coisa, sabe? E isso é sensacional, porque a gente deixa aquele lado fantástico e vai lidar com o dia a dia, com algo real que todo mundo vive, que é a gente, escutar pela parede o que os outros estão falando de você. Ai, gente, é tão maravilhoso que eu não sei nem como explicar. Franz Kafka é um autor incrível. Se você ainda não leu, eu mais do que recomendo pra você. Eu acho que a Metamorfose é uma dessas histórias assim que você tem medo, porque todo mundo fala que é bom. Sabe aquilo tipo, você tem que ler a Metamorfose do Franz Kafka. Mas quando você lê, você percebe que é um livro fácil. Ele é muito fácil de ler. Ele é muito gostoso de ler. Ele é muito simples de ler. E na simplicidade dessa obra que se encontra toda a grandiosidade dela. Sabe? Ele é um romance despretensioso, mas que ao mesmo tempo carrega tanta força dentro de si, que aí leva a alcunha de um dos maiores clássicos da literatura. Inclusive, eu acho que o início de história mais chamativo, mais interessante de toda a literatura mundial. Então fica aqui a minha dica, A Metamorfose, do Franz Kafka, lançada nessa edição linda pela Antofágica. E Antofágica, obrigada por ter me enviado, tá? Amei, vai ali ficar na minha coleçãozinha. Mas agora a gente chega ao fim dessa resenha, eu gostaria de pedir pra clicar em gostei.
se inscrever nesse canal e continuar acompanhando. A gente deu uma mudada aqui no visual, eu acho que ficou mais bacana esse fundo de vídeo para vocês. E se vocês gostarem, enfim, continuem apoiando aqui o canal, dando like, se inscrevendo e deixando o seu comentário. Você já leu Franz Kafka? Já leu A Metamorfose? O que você achou desse livro? O que você achou da edição nova da Antofágica? Conta aqui pra gente.